Olá para você, começando agora mais um episódio do 4 de Linha, o podcast sobre futebol baiano do BNews. Olá para você também que nos assiste pela BNews TV, canal do BNews no YouTube. Eu sou Léo Souza, começando agora mais um episódio aqui da nossa série de entrevistas com representantes das chapas aí que estão concorrendo ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Hoje a gente vai conversar com Aníbal Sampaio Neto, que é representante da chapa 100% Bahia, uma dessas 10 chapas aí que estão concorrendo. Lembrando que as eleições estão marcadas para o próximo dia 12, agora de dezembro. E, Aníbal, obrigado por participar aqui com a gente. Essa é a 10ª entrevista, portanto a última dessa série. A gente vai ter também conteúdos aí com os candidatos à diretoria executiva, presidente, vice. Mas, Aníbal, a gente está gravando agora no início da noite, então boa noite e obrigado. Boa noite, Léo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para estar aqui participando dessa série de entrevistas e poder falar um pouco sobre o grupo e sobre o que pretendemos nessa eleição do dia 12, na qual nós participaremos pela segunda vez na disputa de vagas no Conselho Deliberativo do clube. Queria agradecer também a sua audiência e estamos aqui a seu dispor para responder às suas perguntas. Muito bem, Aníbal, você falou aí, já é a segunda eleição, né, do grupo 100% Bahia, concorrendo aí para o Conselho Deliberativo. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre a história mesmo do grupo, da chapa, né, para o torcedor, para o sócio que está assistindo e ouvindo a gente. Na realidade, Léo, como é a segunda eleição, como grupo com o nome 100% Bahia. Mas o grupo 100% Bahia foi criado em 2014, aproximadamente, por um grupo de sócios, torcedores, amigos, que desejavam participar mais ativamente da vida do clube após a intervenção judicial decretada em 2013, em julho de 2013, na qual todas as pessoas que durante décadas lutavam contra os desmandos existentes no clube até então, e nós participamos na primeira eleição, na eleição de Schmidt, participando dentro de uma coligação de grupos em apoio ao nome de Schmidt. Na segunda eleição, da de 2014, na qual foi eleito Marcelo Santana, nós participamos como chapa já, só que apoiamos então a candidatura. A ideia era o apoio à candidatura Vigília Lísio, que por motivos alheios à vontade das pessoas não pôde ser efetivado, e acabou por sendo lançada a candidatura do Olavo. E naquela eleição nós perdemos, pelo menos a eleição presidencial, mas logo nos primeiros meses de atuação no Conselho, nós entendemos, contra a maioria das pessoas que participavam da chapa de então, que nós não poderíamos ficar no Conselho fazendo oposição por fazer oposição, haja vista que a eleição já tinha passado e a nossa proposta era a defesa do clube e não ficar fazendo oposição simplesmente porque participamos de uma chapa que foi perdedora da eleição presidencial. E com poucos meses, talvez 3 meses, nós nos desligamos oficialmente digamos assim, dessa pecha de oposição e passamos a atuar como sempre defendemos, em favor do clube, em favor das propostas, sejam elas de onde vierem, visando o interesse do clube, independentemente da origem de quem esteja fazendo as propostas, sejam da diretoria executiva ou do próprio conselho originário de onde quer que sejam. Então, nós participamos nessa eleição. Em 2014, elegemos 7 conselheiros e, posteriormente, agora já esse ano, nós incorporamos um outro grupo que tinha eleitos 3 conselheiros na época,
que hoje faz parte do 100% Bahia conosco. Ou seja, nessa última eleição, nós elegemos 10 conselheiros, na realidade. Então, a ideia nessa próxima eleição agora, esperamos, nosso projeto é aumentar a nossa bancada para termos uma representatividade maior e conseguirmos defender as causas que defendemos em favor do clube. Agora, Aníbal, eu queria saber, o torcedor quer saber também, qual é a avaliação que o 100% Bahia faz da atual gestão, né, executiva do clube, gestão de Guilherme Belintani, está chegando ao fim aí no seu terceiro ano. A avaliação que você faz da gestão, né, e qual candidato vocês estão apoiando aí na chapa na eleição para presidente do clube, né? Qual avaliação, qual candidato apoiando e o porquê? Bom, Léo, na primeira eleição de Guilherme, nós fomos o primeiro grupo a declarar apoio à sua candidatura. Nós entendemos que as propostas que Guilherme trazia para o clube eram extremamente arrojadas, inovadoras e casavam perfeitamente com o que defendíamos. Então, o apoiamos na primeira eleição e agora na reeleição nós conversamos muito longamente com eles, analisamos as suas propostas para esse segundo mandato e consideramos que, apesar do aparente insucesso, eu digo aparente insucesso no futebol, na questão futebol, em função das expectativas criadas em nós, torcedores e sócios, com relação ao tremendo sucesso nas demais áreas do clube. Então, nós criamos uma expectativa que talvez fosse um pouco acima da realidade. Mas, efetivamente, a gente poderia, no futebol, atingirmos um patamar maior, principalmente em relação ao que conseguimos nos demais setores. E, em vista disso e das conversas que tivemos e das propostas que eles têm, inclusive na reformulação dos conceitos aplicados ao futebol, seja ele profissional, seja ele de base, nós entendemos ser a chapa Vitor e Guilherme e Vitor, ser a melhor opção para o clube no momento. E continuamos apoiando a eleição deles, na reeleição deles, para esse novo período de 3 anos, de 2021 a 2023. Aníbal, agora voltando a nossa conversa um pouco mais para o Conselho Deliberativo, né? Para onde a chapa está concorrendo, né? As vagas, as cadeiras. Uma coisa que a gente ouviu, já conversei com vários representantes aí de chapas, né? E uma coisa que a gente ouviu lá no início dessa série, né? Algumas críticas do tipo de que falta um pouco mais de celeridade no Conselho Deliberativo, em termos de cumprimento de prazos, né? Outro ponto também, a questão do Conselho ser muito pautado pela diretoria executiva e precisar de mais pautas próprias. Queria saber sua visão e aí, a partir disso, a avaliação que você faz da atuação do Conselho Deliberativo do Bahia nesses últimos 3 anos, né? Da mesma forma que a gente conversou sobre a diretoria executiva, e o que é que precisa melhorar o Conselho Deliberativo do Bahia para esse próximo triênio. Veja bem, Léo, eu não comungo com essa avaliação com relação ao Conselho Deliberativo. A nossa visão com relação digamos assim, a pauta institucional, vamos assim dizer, do clube, desde 2013, é de uma constante evolução, seja ela na questão da diretoria executiva, das diretorias executivas, bem como quanto à atuação do Conselho Deliberativo. O fato de, nessa última, digamos assim, esse último triênio do Conselho Deliberativo, o fato de nós não termos efetivamente uma oposição se deveu claramente ao tremendo sucesso da gestão de Guilherme, e os grupos que normalmente se considerariam como oposição
meio que se intimidaram, vamos assim dizer, em assumir a oposição a uma gestão que vinha tendo tanto sucesso. Então, do final do ano passado para cá, em que o futebol teve uma caída em relação, digamos assim, às expectativas criadas nos torcedores, aí começam a surgir, digamos assim, as críticas oportunistas, no meu modo de ver. E quanto à atuação do Conselho, eu realmente não concordo. Eu acho que o Conselho tem sido. Eu participei, inclusive, da gestão em que eu não fui conselheiro, em que eu era suplente. Eu participei de inúmeras reuniões, inúmeras, como assistente, porque eu era suplente, mas o Conselho dá essa possibilidade a qualquer sócio poder assistir às reuniões, desde que previamente cadastrado, e agora, com o advento da pandemia, com as reuniões online, qualquer um pode assistir. Então, eu venho acompanhando já há 2 gestões completas o Conselho Deliberativo e, desculpa, eu não comungo com essa avaliação. Eu acho que a gestão foi boa, acho que poderia, em um ou outro caso, poderia ser mais, digamos assim, atuante, porém, o que eu vejo de maior crítica é com relação à questão da atuação do Conselho na questão do futebol. Eu acho que nessa questão o Conselho até pode atuar um pouco mais no futebol, mas não na questão que normalmente as pessoas cobram, que seria intervir com relação a contratações e dispensas e coisas que o valham, que institucionalmente são atividades e responsabilidades exclusivas da diretoria executiva, não cabendo, desculpa, ao Conselho Deliberativo, nenhuma ingerência nesse sentido. O Conselho está lá para legislar e para fiscalizar, não para ingerir na gestão direta do clube, que é responsabilidade da diretoria executiva, conforme o estatuto prevê. Então, essas críticas quanto à pouca interferência do Conselho com relação à questão futebol, a meu ver, não procedem, e eu não acho que tenha sido, como você falou, lento, leniente, ou seja lá como se acuse, com relação ao Conselho. Eu não concordo com essa visão. Aníbal, um outro ponto que a gente tem visto tem sido pautado nas redes sociais, as próprias chapas, né, dando ênfase a essa discussão, é a questão da representatividade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre o Conselho ter mais representatividade, de fato, a torcida do Bahia, né, de forma plural, está representada no Conselho Deliberativo. Outra coisa que a gente ouviu aqui foi um representante de outra chapa tocou no seguinte ponto, né, de que hoje o Conselho Deliberativo do Bahia ele é majoritariamente composto por homens brancos que assistem o jogo no lounge, né? Queria que você falasse um pouquinho da visão da chapa 100% Bahia sobre esse tema. Veja bem, Léo, a questão da representatividade do Conselho Deliberativo é um dos maiores ganhos que a democratização do clube trouxe. Veja bem, o Conselho, antes da intervenção, era quase que um conselho, digamos assim, caseiro da diretoria, porque era praticamente tudo arrumado, não era democrático. Então, logo com a intervenção, a primeira intervenção no estatuto, que foi feita ainda pelo interventor Carlos Jarrates, foi a mudança, primeiro, da eleição direta pelos sócios adimplentes da diretoria executiva, presidente e vice, e a redução do Conselho Deliberativo para apenas 100 nomes, não os 300 que tinha antigamente, quer dizer, tinha vírgula, deveria ter antigamente, e esses 100 nomes
serem distribuídos democraticamente por qualquer chapa, qualquer corrente que apresentasse uma chapa ao Conselho. Haja vista que temos tido, em média, 10 chapas. É uma representatividade absurdamente alta. Agora, com relação ao recorte masculino, feminino, classe de renda, lounge eu acho que é um pouco exagero, porque eu acho que tem uma boa parte que frequenta o lounge. Realmente é majoritariamente masculino, infelizmente, e não é à toa que temos defendido causas dentro do Conselho de aumento da participação feminina. Para você ter uma ideia, na última alteração estatutária, uma das últimas alterações estatutárias que nós colocamos, votamos e aprovamos, exigiu-se que todas as chapas tivessem um mínimo de 20% de nomes femininos participando ao Conselho. O 100% Bahia, não contente com essa exigência, fez mais, bem mais. Além de exceder os 20%, que por si só já é uma dificuldade, haja vista que o próprio quadro de sócios ele é majoritariamente masculino. Então, a gente tem defendido causas para um aumento da participação feminina, seja no campo, através do futebol feminino, seja no quadro de sócios, seja no estádio e seja no conselho. Para o conselho que nos cabe diretamente a decisão, para você ter uma ideia, entre os 20 primeiros nomes, que são os que têm mais possibilidades realmente de serem eleitos, porque, como a eleição é proporcional, nós sabemos que nenhuma chapa vai, ainda mais com 10 chapas concorrendo. É muito difícil que uma chapa consiga mais de 20% dos votos. Então, a tendência é que os que realmente vão ser eleitos vão estar entre os 20 primeiros nomes. Para você ter uma ideia, nós temos 8 mulheres entre os 20 primeiros nomes. 40% de representatividade feminina. Ou seja, nós podemos eleger 40% de nossos conselheiros mulheres. Entre os 10 primeiros nomes, nós temos 30% de mulheres. Então, nós estamos excedendo a exigência estatutária e dentro do que nos cabe, que é incentivarmos a participação das mulheres no Conselho e incentivarmos a associação de mulheres, nós estamos fazendo. Inclusive, esse incentivo à participação feminina em qualquer dos segmentos, seja conselho, sócios, torcedores e o próprio futebol feminino, nós defendemos pautas de incentivo às 4 digamos assim, segmentos da participação feminina. Com relação à participação de sócios de mais baixa renda, também. Entre nossas pautas, nós colocamos como pautas para o apoio à diretoria executiva a defesa de um incentivo maior ao aumento da participação do programa Bermuda e Camiseta, que incentiva a associação de pessoas com renda mais baixa. Portanto, o 100% Bahia vem se pautando por defesas exatamente de ampliação cada vez mais de participação de segmentos que hoje são subrepresentados no clube. Assim como causas quanto aos deficientes também. Pessoas com deficiência, né? Como hoje normalmente são tratadas os PCDs. Né? Exato. Nosso tempo é curto, Aníbal. A gente já está caminhando para o fim. Então, eu queria que você falasse rapidinho, um minutinho aí, suas considerações finais e respondendo assim, quer que o torcedor do Bahia, o sócio que vai votar no dia 12, optar por votar na chapa 100% Bahia para o Conselho Deliberativo, quer que ele pode esperar, ela pode esperar, da atuação do conselheiro eleito pela chapa? Bom, Léo, a pessoa que optar por votar sem
na chapa do 100% Bahia, pode ter certeza que, além dessas pautas que eu falei com relação à defesa da maior democratização, a maior participação feminina, de baixa renda, de pessoas com deficiência, ou seja, aumentar significativamente a participação democrática de segmentos hoje subrepresentados, as pessoas podem ter certeza que vão votar numa chapa, em conselheiros que vem se pautando no decorrer dos anos com um equilíbrio absoluto com relação ao clube, sem ser como normalmente digamos assim, se atribui a uma crítica de chapa branca, ou seja, conselheiro chapa branca de defesa intransigente, independentemente do que seja da diretoria executiva, seja o inverso, de ser oposição por oposição simplesmente por não participar da chapa ou não ter acesso a ela. Então, o 100% Bahia tem se pautado no decorrer das últimas legislaturas como um grupo de sócios e conselheiros que defendem, como o próprio nome do grupo diz, 100% os interesses do clube, 100% Bahia, como nós intitulamos o grupo, independentemente de quem esteja no poder e de quem defenda as causas que, porventura, sejam colocadas para o clube. Então, o que eu diria é que, além da defesa da transparência, da democracia, da intensificação da democracia, da maior participação dos segmentos pouco subrepresentados atualmente, podem ter certeza que vão votar em conselheiros que têm o equilíbrio necessário para discernir o que é melhor para o clube e que são 100% Bahia em qualquer situação, e visando o interesse e o engrandecimento desse clube que tanto amamos. Aníbal, obrigado por sua participação aqui, obrigado a você, ao 100% Bahia, e boa sorte lá no dia 12 de dezembro. Eu agradeço a vocês, Léo, e quero conclamar a todos que defendem as mesmas teses que defendemos, no dia 12, irem lá na urna, apertar 100 para o Conselho Deliberativo, para a chapa do 100% Bahia, 31 para a chapa Guilherme Belintani e Vitor, porque achamos que esse é o melhor nome para continuar nessa caminhada nesses próximos 3 anos e juntos continuarmos essa, digamos assim, essa escalada que temos vivenciado desde 2013 e que pretendemos seja intensificada e que nos coloque num patamar de disputa do futebol brasileiro que nós realmente almejamos e merecemos. Agradeço a vocês e a todos que estão aqui nos assistindo e vamos lá, dia 12, 100 para o Conselho e 31 para presidente. E obrigado para você que chegou até aqui nos ouvindo, nos assistindo. Esse foi o 10º episódio da nossa série. Então, se você quiser escutar ou assistir também as outras entrevistas, né, com as outras chapas, fique à vontade, é só você voltar aí no Spotify. Siga a gente, siga o 4 de Linha no Twitter, @4 de Linha. Se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreve aí, ou em outra plataforma também. E também mais informações lá no bnews.com.br. A gente fica por aqui. Muito obrigado.